Olá! A Igreja Católica acabou de lançar um documento bem importante, o Mater Populi Fidelis. E ele vem para tentar responder uma pergunta que, olha, dá o que falar há séculos entre teólogos e fiéis. Qual é, afinal, o verdadeiro papel de Maria na salvação? Então a ideia aqui é ir direto ao ponto e entender o que o Vaticano quis esclarecer com essa nota. Então, vamos lá, direto ao ponto. A grande questão, a mais polêmica de todas, é essa aí. Maria pode ser chamada de corredentora? Para muita gente, esse título é o máximo, a maior expressão da importância dela. Mas para outros, é uma ideia perigosa do ponto de vista da teologia. E é justamente por causa dessa discussão acalorada que o Vaticano decidiu, sabe, botar os pingos nos is com esse novo documento. E olha, essa discussão não fica só nos livros de teologia, não. Já faz décadas que o Vaticano recebe uma verdadeira enxurrada de petições, de cartas. São grupos de fiéis, gente muito devota de Maria, pedindo que a igreja defina o papel dela de um jeito ainda mais forte, mais dogmático. Ou seja, é uma conversa que está rolando de verdade, lá na base da igreja. Então, para responder a essa necessidade de clareza, o Dicastério para a Doutrina da Fé, que é o órgão do Vaticano que cuida dessas questões, publicou o Mater Populis Fidelis. E o objetivo aqui, é importante dizer, não é dar uma bronca ou corrigir a fé do povo. Pelo contrário, a ideia é valorizar essa devoção toda, mas ao mesmo tempo orientar, sabe? Esclarecer o que certos títulos significam para evitar qualquer tipo de confusão. Beleza. Para a gente entender a resposta do Vaticano, primeiro a gente precisa entender qual era o problema, certo? E tudo começa com essa questão dos títulos dados a Maria. Havia uma necessidade de colocar um pouco de ordem numa confusão que só vinha crescendo. Mas o que exatamente levou à criação dessa nota? Bom, foram vários fatores, todos conectados. A gente vê aí décadas de propostas formais para criar novos dogmas, um verdadeiro boom de títulos como corredentora nas redes sociais e em vários grupos, e com isso, uma preocupação real de que as coisas estivessem saindo dos trilhos. Porque, pensem bem, se o papel de Maria é entendido de forma errada, isso pode afetar a compreensão sobre quem é Cristo e sobre a própria Igreja. Então, o ponto central não é frear a devoção, de jeito nenhum. É, mais uma vez, orientar. Certo. Agora vamos para o princípio fundamental, a bússola que o Vaticano usa para analisar todos esses títulos. E a ideia central é essa: a cooperação única de Maria. É um papel especial, sem dúvida, mas sempre subordinado a Cristo. E essa definição aqui é a chave para entender tudo. O documento se baseia muito no Concílio Vaticano II e diz que Maria cooperou de forma livre com a salvação. O que isso quer dizer? Que ela não foi tipo um fantoche no plano de Deus, o sim dela foi uma decisão ativa, super importante. Mas, e esse mas é fundamental, essa cooperação depende totalmente da obra de Cristo e vem em segundo lugar. Ela não está no mesmo nível que ele, entende? Ela participa da obra dele. E se a gente olha para as Escrituras, isso fica muito claro. É só ver os momentos-chave. Na Anunciação, o faça-se dela dá o pontapé inicial para tudo. Depois, nas bodas de Caná, ela não faz o milagre, mas ela provoca. Ela aponta para Jesus e fala para o pessoal: façam o que ele dizer. E, o mais forte de todos, aos pés da cruz, ela está lá, unida ao sacrifício do Filho, e é nesse momento que ela se torna mãe de todos nós. É um padrão que se repete. Uma cooperação ativa, mas que sempre joga a luz em Cristo. Muito bem, chegamos agora no ponto que provavelmente todo mundo estava esperando. Como é que o documento lida com aquele título mais polêmico de todos, corredentora? A resposta do Vaticano, adianto, é bem clara e direta. Olha só que interessante esse contraste. O título apareceu lá no século XV com a melhor das intenções, para falar do sofrimento de Maria junto com Cristo. Mas hoje a coisa mudou. O documento, na linha do que o cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, já dizia, afirma que hoje esse termo é inoportuno. Por quê? Porque ele pode acabar ofuscando uma verdade central. Cristo é o único Redentor. A palavra corredentora pode dar a entender uma igualdade que não existe, sabe? Acaba sendo uma palavra que mais confunde do que explica. E para não deixar nenhuma margem para dúvida, o documento ainda traz uma citação direta do Papa Francisco, que foi super categórico neste ponto. O Redentor é um só, e este título não se duplica. Ou seja, a posição da Igreja hoje é muito clara. O título de Redentor é só de Cristo. Ponto final. Beleza, então passamos pelo debate do corredentora. Agora vamos para o segundo grande título em questão, medianeira. E aqui a abordagem do Vaticano é um pouco diferente. Não é um não usem, mas sim um vamos entender como usar do jeito certo.
E para a gente entender o termo medianeira, o Vaticano parte de uma regra de ouro, um pilar da fé cristã que vem direto da Bíblia. Esse trecho de Timóteo é a base de tudo, é inegociável. Cristo Jesus é o único mediador, a única ponte entre Deus e a humanidade. Então qualquer outro tipo de mediação, como a de Maria, só pode ser entendida como uma participação nessa mediação única de Cristo, nunca como algo separado ou concorrente. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem a diferença. Pensa comigo numa analogia. Se a graça de Deus fosse uma fonte de água, Cristo é a fonte. A mediação dele é a fonte de tudo. O papel de Maria é outro. Ela não é uma segunda fonte ao lado. Ela é quem chega perto da gente, pega na nossa mão e diz, olha, a fonte é ali, vai lá beber. É uma cooperação de mãe, que leva direto para Jesus. Nunca é um atalho ou um desvio. Ok, o documento já explicou o que é melhor evitar. Mas então, qual é a proposta? O que o Vaticano sugere que a gente foque? A resposta é um convite para a gente olhar para um modelo muito mais pessoal e que está lá na Bíblia para entender o papel de Maria. E a grande proposta do documento é essa, um retorno ao essencial, que é a maternidade espiritual. Esse é o coração da mensagem. Antes de qualquer título teológico super complexo, Maria é nossa mãe. Um presente que o próprio Jesus nos deu lá na cruz. E a função dela é de mãe, apresentar nossas necessidades ao filho, igualzinho ela fez em Caná. Esse modelo, que vem direto do Evangelho, não tem como gerar confusão. Na verdade, ele simplifica e aprofunda a nossa fé, ajudando a gente a se conectar com a graça de um jeito muito mais próximo e pessoal. E aí a gente chega na pergunta final. Ao fazer todos esses esclarecimentos, a igreja está buscando o quê? Mais precisão teológica ou uma fé mais pessoal? O que esse documento, o Mater Populi Fidelis, parece sugerir é que as duas coisas andam juntas. Que a verdadeira precisão teológica, na verdade, nos leva a uma fé mais pessoal. Ao tirar da frente esses debates complicados, o convite é para a gente se relacionar com Maria do jeito mais simples e ao mesmo tempo mais poderoso que existe. Como nossa mãe. Uma mãe que, no fim das contas, sempre vai fazer a mesma coisa. Olhar pra gente, apontar pro filho dela e dizer, façam o que ele disser.